No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre pontos fortes. Eu quero conversar com você como o perfil comportamental está ligado às nossas forças humanas e o que isso impacta no dia a dia para que a gente possa ter inteligência emocional na prática. Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente fala muito sobre propósito de vida. A gente conversa sobre produtividade com sentido, com inteligência emocional. E esse vídeo iniciou. A ideia foi de uma conversa, na verdade foi um reencontro com um vizinho, a gente, na realidade, na correria a gente só cumprimenta e tal, mas esse dia foi um pouco antes da organização da festa julina, daqui do condomínio, nós tivemos a oportunidade de reencontrar e ele falou assim, Ueda, faz algum tempo que eu queria falar com você e dar um feedback, né? Então foi o seguinte... Ele foi um dos primeiros participantes, alguns anos atrás, dos primeiros cursos de liderança positiva, da formação de liderança positiva que eu realizei. E até então, né, e ele disse naquela época, ele falou assim, Ueda, eu estou precisando de um curso, e a gente comentando, falou, tá, então eu vou fazer, porque eu... estou assumindo, né, uma nova organização, um novo trabalho e tal, e esse foi o histórico. Passado alguns anos, né, e ele, nesse reencontro, ele falou assim, Ueda, eu agora assumi, lembra aquela empresa que lá atrás eu estava iniciando? Eu falei, lembro, então, agora eu assumi a gerência regional. Eu falei, uau, que legal, né? E ele falou assim, Ueda, e aquelas suas magias da liderança, ele fez assim, as suas magias, eu falei, que magia? Eu falei, não, das estratégias que você compartilhou da liderança positiva, relacionando o mapeamento comportamental, foi genial. Eu falei, me conta, né? E aí foi o seguinte, aí eu estava lá, as crianças, tal, aí ele falou assim, Ueda, eu tô passando um café, vamos conversar lá, vamos conversar na minha casa, tal, ele tá lá, foi o primeiro cafezinho que gerou vários cafés, e é aqui que eu quero conversar com você, o que foi gerado, e eu falei assim, nossa, isso nasce um vídeo, e aí até eu falei para ele, olha, e ele falou, eu tô acompanhando o seu vídeo, tal, não sei o quê, e eu quero realmente, ele falou assim, foi até, ele falou, não foi proposital, ele falou, mas eu acho que isso é bacana, porque serve como um feedback, o quanto foi importante para a minha vida. Eu falei, opa, então vamos conversar. Então o trabalho foi o seguinte, né, a jornada do meu amigo, né? Eu vou conversar, vou dar o nome, né, do gerente, né, do gerente aqui. Ele disse o seguinte, Ueda, eu quando assumi essa equipe como coordenador, alguns dias depois, eu comecei a perceber que a equipe, elas estavam meio desmotivada. E depois, conversando com outras pessoas, ele foi alocado para uma equipe que estava com baixa performance. Mas já tinham dito para ele no processo de seleção que realmente era uma equipe que tinha que performar. O que ele não sabia é que estava no último lugar do ranking de toda a organização. E ele comentou o seguinte, ele falou, Ueda, eu cheguei, se fosse há um tempo atrás, ele falou, se fosse antes do curso, eu talvez não teria assumido esse grande desafio. Aí eu falei, mas por quê? Então aí ele comentou, ele falou, olha, Ueda, antes de participar do treinamento, da formação de liderança positiva, eu já tinha participado de várias entrevistas para fazer essa recolocação profissional, tudo isso. E eu percebi que também eu não reconhecia a importância da mentalidade de crescimento, quando você posicionou que o esforço e a prática, ela é muito importante. Eu até comentei, não fui eu que posicionei, né? Foi a doutora Carol Dweck, através dessa obra Mindset, que defende que o esforço e a prática são importantes, são pilares importantes para a mentalidade de crescimento. Aí você fala assim, mas Ueda, o que você está falando de mentalidade de crescimento, tudo isso? A mentalidade de crescimento, a doutora Carol Dweck, ela iniciou os trabalhos com criança, depois foi para o mundo organizacional. E ela trabalha o seguinte, dois momentos, dois focos da nossa mentalidade, a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. A mentalidade fixa, né, acredita que as pessoas nascem com talento.
né, não precisa desenvolver, é o talento e tal. Então, a mentalidade fixa, ela tem um grande desafio de receber, por exemplo, abertura para receber feedback. E a mentalidade de crescimento, ela já tem uma abertura para receber feedback e acredita no esforço e na prática para desenvolver, então, as forças humanas e tudo isso. Então ele disse o seguinte, Ueda, a partir daquele momento, até a minha própria postura, ele falou, na entrevista também modificou. Ele foi aprovado, chegou na equipe e ele percebeu que ele também mudou o modelo mental dele, o mindset, porque ele falou que se fosse há um tempo atrás, ele teria desistido, até nem teria pego o desafio. Então a mentalidade de crescimento ele é muito importante para o nosso dia a dia. Inclusive a gente tem vários vídeos que a gente trabalha a mentalidade de crescimento para a inteligência emocional na prática. Então eu convido você para se inscrever no nosso canal. Retornando, aí ele comentou o seguinte, ele falou, Ueda, então eu cheguei na equipe e percebi, né, que aí ele falou que foi muito interessante, ele estava conversando com a esposa dele, ele falou, olha, logo depois que eu retornei de conhecer a equipe, e ela falou assim, mas pratica o que o Ueda falou para você, né? Ele tem, na verdade foi o seguinte, ele tem três filhos, a esposa, então ele falou que uma das primeiras coisas que ele fez quando ele voltou do curso, ele falou assim, eu comecei a mapear o comportamento, o perfil comportamental de cada um dos meus filhos, tal, né? Ele tem duas filhas meninas e um rapaz e a esposa. E ele falou assim, o meu filho é muito próximo do meu perfil comportamental. E ele foi brigando e tal. E a esposa dele comentou com ele nessa conversa. Falou assim, então, já que você aplicou, né, o perfil comportamental, aplica na sua equipe, começa a perceber. E ele trouxe um case muito legal que eu quero compartilhar com você, porque a gente está falando aqui do ambiente profissional, mas a gente pode trazer isso para o ambiente familiar, para os nossos relacionamentos, tudo isso. Ele disse o seguinte, Ueda, um dos primeiros desafios foi que quando eu recebi, e geralmente acontece isso, né? Então recebe, né? Tal pessoa está entregando, tal pessoa não está entregando, tal pessoa não sei o que, não sei o que lá. E ele falou que tem, né? Essa colaboradora ainda continua já praticando spoiler, né? E essa colaboradora, ela é uma das principais que performam hoje. Então ele disse que na atuação dela, então ele falou assim, ele percebeu que eu tinha uma das pessoas que tinha uma observação, que passaram vários coordenadores e esses coordenadores não conseguiram, né, fazer com que ela performasse tudo isso, mas ela tinha uma atitude positiva, era uma pessoa disciplinada, era uma pessoa dedicada ao trabalho, mas não atingia os resultados na área comercial. E ele comentou o seguinte, ele falou assim, Ueda, ela foi um divisor de água, tanto para a minha experiência naquela empresa e para os resultados da área, e também para influenciar as outras pessoas. Então ele falou assim, olha, eu logo percebi que essa profissional, ela estava meio que desencaixada, ele falou esse termo, né? Ela estava desencaixada. Eu falei assim, desencaixada ela estava os seus pontos fortes e o seu perfil comportamental estava desalinhado com a atividade que ela fazia. Então ela tinha um perfil comportamental mais de organização, mais de estratégia, mais de detalhes e pouco voltado à comunicação externa. E aqui que eu quero compartilhar com você, o mapeamento comportamental diz que o quanto que ele é importante para o nosso processo de autoconhecimento. Lembra que esse meu amigo, né, ele começou a observar um pouco mais o perfil comportamental dele, começou também a traduzir no dia a dia da família, e o convite da esposa para incentivo, né, para ele também observar uma das primeiras estratégias, um dos primeiros atos, uma das primeiras ações dele lá no local, era fazer com que reconhecesse o perfil comportamental de cada pessoa. E o DISC é um acrônimo de 4 letras, DISC, que cada um dos perfis comportamentais, elas traduzem perfis comportamentais que todos nós temos, nós somos uma combinação. O que o mapeamento comportamental observa que nós temos alguns perfis comportamentais que a gente utiliza de uma forma mais automática, de uma forma muito mais como força mesmo, como um talento, como um ponto forte para que a gente possa tomar decisões, se automotivar, fazer escolhas, né, e os nossos comportamentos e as nossas atitudes.
O D de dominância é aquela pessoa de ação, de resultado. A gente fala, troca o pneu do carro com o carro andando, né? E tem também seus desafios, o D, né? São aquelas pessoas que às vezes retornam o e-mail falando assim, ok, mas ok é o quê, né? Achando que é outra pessoa, porque é velocidade rápida e tal. O I de influente, que é a conexão, que é o ânimo, né, da turma, né? Tô assim fazendo o que ele falou, né? No perfil nós temos essas pessoas assim, pessoas que são ligadas a várias ideias, e talvez as várias ideias às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes até esquece do que estava falando, porque tem várias ideias, vai conectando e tudo isso. Talvez falte um pouco da disciplina. Eu estou falando, tudo isso não é que são pontos fracos, né? Eu sempre reforço, tanto nas palestras quanto na mentoria Virtus, que é a nossa mentoria que a gente trabalha pessoalmente os profissionais e as profissionais, eu falo o seguinte, que não existe pontos fracos. O que ocorre são pontos fortes utilizados de uma forma que a gente não tenha muita consciência, ou utilizado de forma muito excessiva os pontos fortes. E o S de estabilidade ou segurança, que são profissionais que têm uma habilidade de escuta, uma habilidade de fazer com que a equipe trabalhe de forma colaborativa e tem os seus desafios, como que é escutar todo mundo e agradar gregos e troianos, às vezes acaba ficando em cima do muro ou ficando magoado porque o outro não entendeu. Veja, todos eles têm pontos fortes e pontos fracos, pontos e desafios, né? Não tem pontos fracos, pontos e desafios. E todos têm a sua serventia, né? A capacidade, né, de entrega de cada um, e o C de conformidade, que é cautela, que é aprofundar no conhecimento, que são passo a passo, começo, meio e fim, estratégias. Agora tem os seus desafios, né, de fazer e recapitular e fazer a checagem na 48ª vez, e aí demora um pouco de tomar decisões. Pessoal, tudo isso a gente vai no radicalismo dos exemplos, mas o importante é você reconhecer em você quais são os seus pontos fortes, o que leva, né, o seu processo de autoconhecimento. Porque não adianta você falar, o meu perfil, eu tive um dos alunos do curso de liderança positiva, onde a gente aplicou também o nosso mapeamento comportamental. Caso você queira conhecer um pouco mais, nós vamos deixar aqui a descrição do link do e-book do Código da Produtividade, onde a gente entra um pouco mais, com mais detalhes, relacionando o mapeamento comportamental com os pontos fortes, envolvendo metas e resultados. O link está aqui na descrição. E esse aluno lá da liderança positiva, ele fala assim, agora eu sei, professor, agora eu sei porque que eu não sei o que, o meu perfil comportamental é assim, então as pessoas têm que me entender. Eu falei, opa, vírgula aí, né? O perfil comportamental, como toda estratégia de autoconhecimento, ele é importante para você se autoconhecer e observar o impacto disso nos seus relacionamentos. O Dr. Daniel Goleman, né, que é autor do livro Inteligência Emocional, sempre fala isso. Inteligência emocional é a habilidade de você reconhecer as emoções, reconhecer o que você está sentindo, reconhecer todo o seu processo de autoconhecimento para você poder gerenciar o seu relacionamento. Então, você vai gerenciando os seus relacionamentos a partir do autoconhecimento. E a partir do momento que você se autoconhece, você começa a validar também o perfil comportamental das outras pessoas. Então, é deixar as regras claras em todos os relacionamentos. E aquela colaboradora do meu amigo, né, que estava lá, que ele começou a iniciar, a colaboradora tinha um perfil altíssimo de C, de conformidade. Então ele dizia o seguinte, ele falou, Ueda, ela não performava, mas ela tinha disciplina e o que ela entregava, todos os contratos saíam corretamente, todos os clientes saíam satisfeitos do processo. Ela até organizava também a área, né, da questão dos relatórios que tinham que entregar para a gerência regional. Aí ele falou, opa, perfil comportamental C, uma pessoa que está muitos anos naquela área totalmente voltada ao cliente, né, externo, né, diretamente. Aí ele começou a perceber que ela realmente
tinha o processo de engajamento, ou seja, o tempo dela passava muito rápido, ela aprendia rapidamente o que ela fazia, né? Isso, ela falava, quanto mais, não é complicado, mais detalhes tinha que ter no contrato, ela ia procurar, observar as informações, estruturava, ele falou, opa, peraí, essa pessoa tem um perfil comportamental que não está alinhada ao desafio que está lá na ponta. Opa, peraí, desafio lá na ponta, harmonia, flow. O flow. Eu já comentei em vários vídeos aqui no canal que é o grande momento, que é o equilíbrio, onde você está totalmente engajado, você, né, não vê nem o tempo passar, você tem uma aprendizagem rápida, você está feliz, né? Que é a harmonia entre seus desafios e os seus pontos fortes. Foi o que aconteceu com essa colaboradora, que eu vou chamar de Carla, tá? É um nome fictício. O que aconteceu com a Carla. E aí foi bacana porque esse meu amigo, que é o gerente, ele falou assim, Ueda, você tinha que ver o brilho nos olhos quando eu conversei com ela. Ela falou assim, papai, tal, porque ela estava a tal ponto que ele já tinha ele tinha já autonomia para desligar essa pessoa, para, né, para fazer com que ela pudesse procurar uma outra oportunidade local, mas ela tinha alguns anos na empresa, conhecia a cultura da empresa, conhecia a estrutura, conhecia os produtos e serviços dessa empresa e conhecia e tinha habilidade para organizar, tinha habilidade para desenvolver todos os detalhes, tudo isso. E olha que bacana como que foi isso. Ele falou assim, Ueda, isso permitiu que eu não desligasse ninguém gosta de desligar ninguém, né? Ninguém gosta de demitir ninguém. Eu valorizei essa pessoa, ela começou a performar, ela começou a se responsabilizar com os outros profissionais, porque aí foi uma área que ele estruturou, que é a área de contrato, a área de observar, ele deu o nome lá, e aquelas pessoas que estavam trabalhando na área de vendas, na área comercial, geralmente não é que talvez não goste, ou talvez o tempo, né? Sabe a lei de Pareto? Eu sempre comento isso na mentoria Vírus. Olha, utiliza a lei de Pareto do 80-20, né? 20% de esforço, 80% de resultado. É lógico, né? E as pessoas da área comercial querem vender e tudo isso. E aí, ela começou a contribuir também para a performance dessas pessoas. Imagine como ficou, ele falou assim, Ueda, imagine como ficou o clima das pessoas, como ficou o clima da minha área. Isso não sei se é só para tomar um cafezinho aqui. E por lembrar o café, foi justamente nesse momento que a gente acho que já estava no terceiro café, que ele falou assim, Ueda, ao modificar e valorizar os pontos fortes através do perfil comportamental DISC dessa pessoa que tem um perfil alto C, de análise, de estruturar estratégias, começou a impactar positivamente no grupo. E o grupo começou a gerar confiança nas minhas estratégias. E aí ele comentou o seguinte, Ueda, eu comecei também a trabalhar cada um dos profissionais no seu perfil comportamental. E olha que bacana, ele chegou e falou o seguinte, Ueda, eu comecei também a aplicar a mentalidade de crescimento em todos eles, em cada uma das áreas. Ele até deu exemplo, isso foi muito legal, isso é bom para mim, para você, né? Mas Ueda, eu não lidero, mas observa o quanto isso pode impactar de uma pessoa que você conhece, que fala assim, eu já vou desistir, não é o meu trabalho, ou eu tenho um ponto forte, mas de tanto utilizar de forma excessiva se torna um ponto fraco. Ele deu o exemplo de um colaborador, que eu vou chamar de Rafael, não é o nome dele, nome fictício. Ele deu o exemplo desse profissional, alto D, lembra do D? Resultado, ação, tudo isso de gerar todo o processo de trocar o pneu com o carro andando. Ele disse o seguinte, essa pessoa performava bem, mas ele já achava que a outra pessoa já conhecia as coisas. Não tinha, talvez não, ele reforçou, a habilidade da escuta. E ele trouxe essa pessoa para começar a escutar, para entender e não para responder. Isso a gente sempre fala no canal, né? A gente repete da escuta ativa, a importância de a gente
ter a escutativa no nosso dia a dia, a importância de a gente diminuir os ruídos. Inclusive a gente tem aí vídeos recentes que a gente gravou no relacionamento interpessoal, no relacionamento entre companheiro, companheira, o relacionamento entre pais, filhos, né? Que a importância de você diminuir o seu ruído. Então, se inscreva no nosso canal. E aí, com essa diminuição dos ruídos que nos vídeos a gente vem gravando, tem vários ruídos. Os ruídos, por exemplo, de, já sei o que o Eda vai falar. E ele trouxe, né, o Rafael, é o nome fictício aqui, para liderar. Olha que bacana que foi a sacada desse gerente, desse meu amigo. Ele levou essa pessoa a liderar um grupo de uma das áreas lá, que é uma das micro-áreas que ele falou assim, ele lidera, ele é de ação, mas o que eu fiz com que ele pudesse aprender a escutar. Aí eu falei, mas de onde você tirou esse processo? Eu falei, Eda, foi do curso. Eu falei, como assim do curso, né? Ele falou, você lembra que quando você falou da mentalidade de crescimento, que um dos primeiros pilares é trazer a aprendizagem, o que a pessoa gosta de aprender? Eu falei, lembro, mas dá esse exemplo. Ele falou, olha, ele gosta de aprender, ele sempre está estudando, ele tem vários livros, ele sempre compra livros, né, ligados a vendas, né, comércio e tudo isso. Então eu disse para ele, olha, monta um curso sobre isso, rápido com o pessoal, que você vai posicionar os principais pontos. Agora, o que eu quero é você traga um relatório, ou fale para mim, quais são as principais dificuldades das pessoas para aplicarem essas estratégias dos livros aí. E aí ele disse o seguinte, foi nesse momento que eu inspirei essa pessoa para desenvolver esse treinamento, porque ele, né, a pessoa dê resultado, tal, mas ao mesmo tempo escutar a equipe do que eram as grandes dificuldades. Então estruturou um momento para escutar. É mais ou menos aquela aluna de um vídeo anterior que eu gravei, que ela disse o seguinte, logo depois da palestra de liderança positiva, né, então foi em uma organização que eu ministrei várias palestras em vários dias durante a semana, ela me encontrou no corredor, ela foi uma das primeiras participantes, falou assim, prof, eu comecei a praticar, eu falei, como assim? Comecei a praticar, lembra que eu levantei o braço da escuta? Eu falei, lembro, tal, comecei a praticar com meu maridão, né, que aí ela falou assim, não era questão da correria, é estar presente na escuta, porque ela falava, né, ela falava, sempre dava BO nas nossas conversas. Olha como o perfil comportamental, por quê? Ela tem um perfil comportamental que era diferente, não é que é diferente, e perfil comportamental que se integram. Inclusive eu quero gravar um vídeo nesse canal, que é uma das conversas que eu tive agora, foi ontem, antes de ontem, fui coincidentemente de 3 pessoas falando sobre a questão das regras dos relacionamentos de recém-casados. Mas depois esse é papo para outro vídeo, né? Deixa aqui no comentário se você fala, esse papo é legal. Voltando aqui. Aí ele comentou, então ele trouxe a Carla, que é um perfil comportamental C, que estava na área comercial, ele trouxe essa pessoa para trabalhar no back-office, que a gente fala, né? Na questão da gestão mais de contrato e tudo isso. O Rafael, perfil comportamental D, de tudo isso, mas que às vezes ele era muito trator, sabe? Trator, destruía tudo. Ele começou a trazer a equipe, trazer as outras pessoas. Foi até interessante, porque até ele falou assim, o Rafael começou a ser convidado por outras gerências para ministrar essas palestras, para poder também desenvolver todo esse momento. Percebe que a inteligência emocional, na prática, ela tem essas ferramentas para a gente trazer, por exemplo, um perfil comportamental. E juntamente com o perfil comportamental, reconhecer os pontos fortes. E à medida que a gente vai reconhecendo os nossos pontos fortes, começa a ocorrer um ciclo virtuoso que comento muito na mentoria Virtus. O círculo virtuoso começa muito com o nosso momento, que quando eu reconheço um ponto forte que eu tenho, eu começo a diminuir as minhas ruminações mentais, os meus monólogos ruidosos, que impedem, sabe aqueles monólogos ruidosos que fica só no foco do que não funciona? Então, quando eu trago um ponto forte do meu perfil comportamental, por exemplo, na mentoria Virtus, a gente vai sempre destacando o que está funcionando, isso dispara, isso é muito interessante, né? Dispara as nossas emoções positivas que ampliam e constroem.
como isso? É a teoria e é a estratégia das emoções positivas que ampliam e constroem para você realmente observar o que está funcionando e potencializar os seus pontos fortes. Lembra da Carla, né, que é o exemplo que eu dei, que os pontos fortes dela estavam no processo de contratos, e aí foi muito legal, porque esse meu amigo falou assim, Ueda, lá na nossa sede começou a ficar parecendo biblioteca. Falei, como assim biblioteca? Porque a Carla, como você vai incentivando a pessoa, ela começou a trazer os livros dela sobre contratos, sobre jurídicos, não sei o que, né? E para que as outras pessoas falassem, olha, e ela falou, ó, é bom evitar isso aqui, porque isso aqui, ó, tem o número da lei, não sei, né? E lembra do Rafael, do D? Ele começou a também compartilhar os livros dele de vendas, né? Da parte comercial. E olha como é bacana. Quando você compartilha conhecimento, isso eu sempre ressalto, né? Nas palestras de inteligência emocional. Inteligência emocional é você compartilhar informação. E eu convido então você a compartilhar o nosso vídeo para os outros amigos, tudo isso. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre a Mentoria Virtus, eu vou deixar aqui o link para você visitar e conhecer o nosso trabalho. Até o próximo vídeo para que a gente possa falar, talvez, de recém-casados. Até mais. Tchau, tchau.